né? Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021. A nossa aula de criação da forma, né, de tópicos especiais em desenho e criação da forma, é a nossa segunda aula. A gente vai falar aqui um pouco sobre a gestalt da forma, né, procurar entender como que isso, né, se articula. Vamos entender que a gestalt da forma, ela se apoia na psicologia, né? Foram estudos que procuraram apoiar nosso processo de percepção, né, de percepção visual fundamentalmente, mas vão entrar outras questões aí, mas que levam o nosso processo de percepção num diálogo com questões da psicologia. Não quer dizer que esse é o único diálogo, como eu falei com vocês, né? A gente pode fazer uma série de outros diálogos, de outras considerações, né, para compreender isso. Para a gente compreender essa ideia da base teórica da Gestalt, né, que se dialoga com a psicologia, primeiro, o que é colocado pela Gestalt é que é preciso reconhecer um sistema e compreender que esse sistema é um todo que é formado por partes diferentes que se relacionam. E aí é entendido que essas partes elas podem ser isoladas, podem ser vistas, né, como independentes e depois ser reunidas num todo. E o que a gente faz quando a gente vai passar para essa questão da imagem, para a gestalt da forma? É preciso, então, a gente entender que, para analisar e compreender essa estrutura de uma imagem, a gente precisa, então, primeiro se concentrar nesses elementos individuais. Partir de um todo, evidentemente, daquela que é a informação completa da imagem, o que ela é, como que ela, exatamente o que a gente está vendo, se é uma paisagem, se é aquilo que a gente está vendo, ou se é aquilo que é uma pintura, se essa pintura está onde, qual a técnica que ela foi feita. Ele se refere àquilo que a gente está vendo como um todo, né, de uma maneira ampla, e depois começar a analisar os elementos, pegar parte a parte, o que é cada uma dessas partes que a gente escolheu para colocar na nossa composição, o que é cada uma dessas partes isoladamente e como que elas vão dialogar entre si e como que elas vão dialogar no todo. O que quer dizer tudo isso? Entender primeiro quais são esses elementos, isso pode ser colocado numa coisa absolutamente ampla, desde o sentido figurativo, a gente se referir que tem uma coisa reconhecível, a questões que a gente, né, colocou como aqui elementos da linguagem visual, né, fundamentos da linguagem visual, ponto, linha, forma, textura, essas questões, cor, tudo isso são elementos, né, desde aquilo que é figurativo, como esses outros aspectos. Onde essas coisas estão, colocar essas perguntas, precisamente, quais são esses elementos e aonde eles estão, e em seguida pensar como eles estão, como que, né, isso se organiza, quem está na frente, quem está atrás, quem está mais na penumbra, quem está no sol, como que essas coisas se organizam visualmente, o que é mais claro, o que é mais escuro, colocar esse tipo de coisa, né, nesse processo. E aí a questão é justamente em seguida, né, pensar e colocar relacionar como que isso se organiza como um todo. Uma vez que cada um desses elementos foi mapeado e a gente analisou o que é cada uma dessas coisas isoladamente, procurar fazer então essa conexão desses elementos como um todo. Uma outra coisa bastante importante que é colocada pela Gestalt, isso é um texto do Rudolf Arheim, Arte e Percepção Visual, que ele basicamente é o que embasa, é o que fundamenta muito essa discussão sobre essa noção da Gestalt e da linguagem visual, né, da arte enquanto, né, da imagem enquanto linguagem visual. E uma das coisas importantes, entre tantas outras que ele coloca, é essa questão da configuração perceptiva. Primeiro de tudo, entender que a gente não só vê as coisas, a gente as percebe, a gente vê, mas a gente tem uma série de outros sentidos envolvidos junto com esse no momento no qual a gente está observando uma determinada imagem, uma determinada cena, seja lá aquilo, não, o que aquilo for, que vai envolver desde os outros sentidos, né, a audição, o que a gente ouve, o que a gente cheira, o tato, como os sentimentos, não, aquilo que está tocando os nossos sentimentos nesse processo.
Então, tudo isso interfere nesse processo perceptivo, né, em como que se dá a percepção. E aí o que o Arheim explica é essa ideia de uma configuração perceptiva. E a questão é, né, precisamente que essa percepção, né, essa que a gente tem de um objeto, ela pode mudar conforme a orientação espacial desse objeto está, conforme o ambiente muda. Uma coisa eu tenho lá, é um cachorro, ok, mas como que está esse cachorro? Em que posição que ele está, aonde que ele está, em que local que ele está, e tudo isso vai interferir no observar aquilo que a gente está vendo, no ver aquilo que a gente está, né, interpretando, entender um pouco essa situação. Precisamente porque a gente vai ter, então, esses três elementos, que é o objeto físico em si, né, esse meio de luz que vai transmitir, que vai ser uma luz mais forte, uma luz mais fraca, uma luz noturna, né, qualquer um tipo de luz especificamente. Então, esse meio de luz interfere também na percepção, e o sistema fisiológico nosso, depende do nosso sistema fisiológico. Hoje a gente sabe que a gente tem uma determinada... A gente enxerga uma coisa porque o nosso aparelho visual ele é adaptado para enxergar um determinado comprimento de onda, né, no espectro luminoso. Tem uma parte da luz que a gente não enxerga, que está acima, né, o que é ultra violeta, e o que é infravermelho. Então, a gente tem lá um espectro preciso de cores que a gente enxerga. Existe um espectro, né, que a gente não visualiza, mas que existe, que estão ali. Então, é fundamental entender que depende, que a gente enxerga essas coisas, como a gente enxerga, das cores que a gente enxerga, com as texturas que a gente enxerga, precisamente porque o nosso sistema fisiológico, né, seja o olho, seja todo o sistema neuronal, né, os neurônios e cerebral, nos fazem perceber a coisa dessa maneira. Então, é importante precisar essas coisas e entender que esse sistema fisiológico, cada pessoa tem um. Né? Deixa eu ver isso aqui, exatamente. Essa forma ela não depende só daquela projeção na retina, naquele momento, quando eu olho lá para uma vaca, por exemplo, eu estou lá no lugar, eu olho uma vaca. O que vai, a imagem que vai se formar na minha cabeça, aquilo que se articula como pensamento para mim, vai estar, de alguma maneira, associada a todas as experiências que eu tive visualmente com esse tipo de objeto anteriormente. Tudo isso afeta esse meu processo de percepção. Claro que eu vou dizer, não, só a vaca que você vê é a mesma. Claro, a vaca que eu vejo é a mesma, mas o que eu sinto como vaca, o que eu penso da vaca, toda a relação, o que eu percebo da vaca, vão ser coisas diferentes dependendo de como eu estou, né, de como que eu fui, qual que era a minha condição no passado, qual que é a minha condição hoje, como que essa vaca está apresentada, né, onde que ela está. Então, tudo isso interfere. E essa é uma questão bastante importante para a gente entender, né, essa ideia da Gestalt da forma. Indo aqui mais diretamente para a nossa discussão aqui, vamos voltar para aquela questão dos fundamentos sintáticos, e hoje a gente vai falar sobre alguns, não vamos falar sobre todos, os outros a gente vai colocar aos poucos também nas outras aulas, mas vamos pensar que a gente tinha colocado aqueles primeiros, a gente tinha lá aqueles elementos, né, básicos, acho que eram 7, ponto, linha e forma, e mais 7, se não me engano, não lembro de cabeça agora, mas está lá no slide, textura, cor, luminosidade, sei lá mais o que, movimento, mas tem essa questão que a gente pode pensar, conforme eu já tinha explicado, que são os fundamentos sintáticos, ou seja, o que faz a ligação entre um elemento e outro. É a mesma coisa, né? A sintaxe numa frase escrita é precisamente o que faz que aquela sequência de palavras colocada numa dada ordem, com vírgulas e com pontos, tem um determinado sentido, tem um determinado significado. A mesma coisa, então, a sintaxe aqui, né, só para lembrar, ela está relacionada com isso, com como que esses elementos dialogam, né, seja entre si ou seja com o todo. Então, a gente vai ter aqui essa ideia de equilíbrio e tensão, que era a primeira, né, que a gente tinha falado sobre isso. Vamos entender, então, que o equilíbrio, ele tem uma influência sobre essa percepção humana. É uma coisa
não só uma referência visual, mas é fisiológica. Né? A gente tende a observar, a estar bem quando estamos equilibrados, né? Quando se a gente está lá com uma coisa lá, como é que chama? Aquele negócio lá daquela inflamação no ouvido, não sei o que, labirintite, né? Que o pessoal perde o equilíbrio, etc., né? E tende a cair. Ou o pessoal, quando a gente era criança, que ficava rodando, 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 e aí parava assim, e aí o líquido lá do labirinto ficava rodando, e a gente ficava desequilibrado e tal. Né? Então, vamos pensar essa noção fisiológica mesmo de equilíbrio e desequilíbrio, e que a gente tem um pouco essa questão como referência visual, que a gente tende a observar as coisas na parte de baixo, né, do campo visual. Né? Naturalmente, pela força da gravidade, as coisas, né, tendem a ficar apoiadas embaixo, tendem a ficar apoiadas no chão. Então, visualmente, a gente tem essa relação visual também, né, de equilíbrio com o universo de coisas. Ao mesmo tempo, pensar que essa noção de equilíbrio ela interfere nessa nossa base para a gente avaliar as coisas, para a gente refletir sobre as coisas, né? Para a gente pensar sobre elas. E ela pode ser consciente ou inconsciente, né? Desde esses sentidos fisiológicos que ela tem, que ela exerce, né, sobre a gente, como essas questões, a gente analisar isso objetivamente. Entender precisamente que esse senso de equilíbrio é próprio, né? E ele é inerente às nossas percepções. Então, só para a gente ter algumas coisas visuais, né, uns exemplos, vamos pensar assim, aqui a gente tem essa noção, né, um equilíbrio e tal, uma base horizontal, uma base vertical, disposta no centro da folha, etc., né, que dá uma determinada percepção para a gente. Se eu, né, coloco esse elemento aqui do lado, um triângulo disposto assim no cantinho né, dessa base, então eu provoco uma tensão, provoco uma percepção de desequilíbrio, né, de tensão. Né, se a gente coloca lado a lado, isso tudo fica, né, bem mais evidente. Né? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, é só para a gente entender. Claro que a gente precisamente entender que existem essas polaridades para a gente compreender que existe uma pluralidade entre uma coisa e outra. E entender que a tensão não é necessariamente desequilíbrio. Né? Então, vamos pensar assim primeiro, o equilíbrio físico, né? Como é que a gente pode classificar, categorizar, né? E definir essa ideia de um equilíbrio físico, né? Essa noção da física? Vamos pensar que a gente pode ter duas ou mais forças, né, de igual resistência que puxam em direções opostas, né? São forças que se compensam mutuamente, que mantêm um determinado equilíbrio, ou seja, são forças, são tensões colocadas, né, num determinado espaço que atuam, que tem uma determinada atuação aí e que se compensam. Né? Vamos pensar assim, a noção de equilíbrio é um estado no qual uma determinada ação está numa pausa, que a gente percebe essa pausa. Né? Então, essa composição que seria equilibrada, a gente pressupõe, né, a gente sente que não tem uma alteração que seria necessária, que seria possível. Né? Só para a gente ter alguns exemplozinhos aqui, pronto, a gente tem uma noção bem básica, né, de equilíbrio, balanço e tal, essas simetrias, duas bolinhas, né, cada uma na metade, né, etc, etc. Se a gente pega e faz isso aqui, nessa mesma nessa mesma balança, vamos dizer assim, né, o visual que a gente possa estar imaginando assim, né, vamos usar essa questão da imaginação, a gente tem uma tendência, né, de sentir que esse lado direito aí vai cair, vai pender para baixo. Contudo, se a gente organiza isso de uma outra forma, né, nem sei se isso está, vamos dizer assim, fisicamente equivalente, né, mas vamos dizer assim, na medida em que a gente tem um elemento maior e a gente aproxima mais desse nosso meio aqui da balança, né, desse centro aqui de equilíbrio, desse ponto de equilíbrio, e o outro a gente afasta um pouco mais, a gente provoca, então, essa ideia de duas forças que se compensam, né, duas forças que são distintas, que exercem uma determinada, né, uma determinada ação, um determinado efeito nesse espaço, né, nessa imagem, e que se compensam e que, mesmo com uma tensão, organizam, né, a gente poderia entender aí um equilíbrio. Aí o cara vai dizer para mim, professor, não, eu acho que você ainda está desequilibrado, ela precisava ser um pouquinho menor para estar nessa posição. Ok, pode ser também, mas a ideia é só para a gente
de fato, assim, entender, né, que a gente tem uma noção de compensação, dependendo, e para colocar conforme aquilo que a gente falou lá no começo, entender como que isso está em relação ao todo, como que esses elementos dialogam entre si e como que esses elementos estão em relação ao todo. É sempre importante ter essa ideia, essa noção para ser colocada. Entender que essa falta de equilíbrio e irregularidade de um elemento é um fator que provoca, né, uma certa desorientação na gente, né, desorientação fisiológica. Então, e aí, nesse sentido, é um meio que vai contribuir precisamente como força potencial, como uma coisa, né, potencial para transmitir uma informação, quando a gente dá uma determinada ênfase em alguma coisa. Vamos voltar lá, quando eu venho e coloco essa imagem aqui da direita, propositalmente apoiada no canto ali da outra, esse aqui ficou aquele coisinha ali, essa aqui não ficou. Ainda apareceu um pedacinho, né, do triângulo embaixo, mas quando eu apoio esse triângulo aqui, né, bem no canto de uma base e tal, eu provoco um efeito, eu provoco uma tensão que gera um diálogo muito maior com esse espaço do que essa imagem aqui, que é essa base e esse vertical. Claro que algumas pessoas, não, eu prefiro essa base e esse vertical, dialogo muito melhor com isso e tal. Eu não estou dizendo que uma coisa, né, que elas são regras, né, mas a gente tem que entender que a gente provoca precisamente um efeito quando a gente coloca esses elementos que estão, né, que têm forças diferentes, né, em que a gente adiciona uma tensão nesse elemento, né, nesse universo. E entender que a partir dessa polarização que eu estou colocando aqui, né, de opções, né, entre o equilíbrio e desequilíbrio, né, que a gente tem lá essa ideia de uma de repouso e uma de tensão, que ela não existe esse universo de possibilidades intermediárias. Né? A gente não é ou é uma coisa ou é outra. E a gente entender que existe muito mais uma um trânsito mental nosso entre uma coisa e outra. A gente oscila entre uma coisa e outra, né? Dependendo de como nós estamos. E isso, vamos pensar assim, né? Então, quando a gente já vai falar sobre isso, né? Então, quando a gente tem lá essa simetria, essa coisa bem organizada, lá um círculo bem no centro né, do quadrado, etc. Quando eu altero isso e jogo esse, né, círculo aqui para o lado, eu provoco, então, essa tensão e gero, né, essa força visual aqui, como a gente pode ter, alguma coisa menos monótona, né, do que essa que é um círculo no meio. Né? Essa aqui, aparentemente, ela diz mais coisa para a gente, na medida em que ela apresenta distâncias diferentes com relação às laterais do círculo, né, que ela apresenta uma localização, né, que não está precisamente sobre um eixo, né, eixos oblíquos, eixos verticais e horizontais. E vamos falar um pouco das imagens, né, vendo só alguns exemplos. Vamos pegar nesse Davi aqui, a morte do Mará, para pegar essa questão, né, da ausência de um movimento, essa concentração de peso na parte inferior da imagem, né, esse vazio da horizontal para cima, basicamente um fundo que vai do escuro para o claro, e nessa parte de baixo todos esses elementos que pesam, né, que pendem da metade para o chão de fato, né, seja o tecido ali, seja o braço do Mará morto, etc. Ou seja, coisas que são reconhecíveis para a gente, né? O tecido puxado para baixo pela gravidade, um braço morto ali puxado para baixo, né? Pela gravidade, né? Fazendo ali a nota com a mão já, né? Outra que cai, mas também pela quantidade de elementos visuais, pela variedade de textura, pela variedade cromática. Então, a gente tem uma diversidade maior de textura e de elementos visuais concentrada nessa parte inferior, né, entendendo como uma imagem, né, como um exemplo desse equilíbrio, e entender que ela também não precisa ser tão exclusivamente uma imagem que remete a uma cena estática. A gente pode ter uma diagonalidade, pode ser um movimento interrompido, né? Uma coisa que chega nesse ápice, nesse auge, mas então a gente tem todo esse peso do corpo disposto sobre a superfície aí dessa cama, né? Desse, como é que a galera chama hoje?
futon, né, desse, acho que é futon, né, que chama esse tipo de móvel assim que fica no chão, né? Não uma espécie de, que é esse negócio de analista, divã, não, uma espécie de divã sobre o qual ela está, mas, mais uma vez, essa diversidade cromática na base da imagem, esse movimento que parece chegar num ápice, essa linha diagonal que está bem, né, organizada, bem numa diagonal, não está exatamente aí, né, de um canto ao outro, mas que está sobre, né, uma linha, né, fundamentalmente diagonal de um canto ao outro, essa riqueza de textura na base. E pensar que isso pode ser para imagens que também são, de fato, assim, né, muito mais extensivas. Nós vamos pegar essa deposição da cruz aqui do Rubens, né, toda essa tensão muscular dessas figuras aqui representadas, né, mas entender, né, como todo esse peso concentrado numa outra diagonal, mas como a gente tem todo um peso concentrado nessas figuras, né, que estão exercendo toda essa ação que está aí na cena. E vamos trocar para colocar essa outra aqui do Jacopo Pontormo, que é anterior a essa do Rubens, né, que é uma pintura daquilo que a gente costumou categorizar como maneirismo. E percebam como ela é absolutamente desconcertante, como ela provoca a gente, né, de uma maneira muito desconcertante, e como ele coloca, né, e aí por isso a gente vai observar como ele coloca basicamente o peso todo, né, dessa imagem sobre uma figura aqui embaixo, que tem uma expressão, né, bastante marcada, que se apoia basicamente sobre as pontas dos pés ali, o joelho mal apoiado, né, e todo esse universo de figuras. E tem, somado-se a isso, a gente tem esse tronco distorcido, o próprio tronco do Jesus sendo deposto aqui e tal, né, e todo esse universo de figuras nessa parte superior da imagem, né, que exerce um peso aonde não é comum para a gente perceber aonde estão as coisas, né? A gente costuma perceber as coisas na parte inferior. Então, ele joga todo esse peso das figuras aqui para essa parte superior da imagem. E a gente compara, então, as duas, né, do Pontormo e a do Rubens, e a gente vê que, não, por um lado, né, ambas são deposições, né, são imagens semelhantes, mas a gente pode observar como a gente tem também, por outro lado, como é peculiar, né, o Jesus aqui nessa diagonal. Se a gente pegar uma diagonal aqui de cima, né, de cima à esquerda para baixo à direita, a mesma coisa, eles têm essa mesma diagonal, contudo aqui a gente já tem uma outra forma de contorção do corpo e uma outra forma de equilíbrio da imagem. Quero dizer que uma é melhor, que uma é pior, que eu gosto mais de uma, que eu gosto mais da outra? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Só para a gente entender um pouco essa noção, né? Colocar essas duas imagens aqui para a gente perceber, exemplificar um pouco essa noção de equilíbrio, perceber como que isso se organiza fisiologicamente para a gente, como que a gente tem essa criação de uma tensão, seja por uma diagonal equilibrada, ou seja por essa força de um desequilíbrio mesmo provocado na imagem, que é um desequilíbrio visual, né? De fato, a gente vê, né, uma concentração de elementos na parte superior, essa parte inferior aqui é um chão que a gente visualiza bem, e fisiológica mesmo, né, dessa percepção, né, de todo esse universo torcido aqui sobre uma figura mal organizada, né, mal disposta ali, mal equilibrada sobre ela mesma. E aqui, esse outro exemplo aqui, só para a gente encerrar algumas discussões nesse assunto, entender, né, a gente tem uma imagem lá que ela está bem equilibrada, bem disposta, praticamente simétrica, né, mas, por outro lado, como essa imagem ela provoca uma tensão, né, seja por uma questão dos usos das cores, etc., mas por essas deformações dos corpos, essas tensões corporais, né, um Laocoonte do El Greco. Vamos seguir aqui. E aí, né, a gente só falar um pouco sobre essa noção, já que a gente introduziu essa ideia de equilíbrio e de tensão, a gente conversar um pouco sobre isso, nivelamento e aguçamento, e o que quer dizer exatamente isso, sobre o que a gente está falando. Também tem a ver, né, com esse nosso processo de percepção visual.
em princípio, né, vamos pensar essa ideia do contraste numa composição e por que eu, né, quem já foi aqui meu aluno sabe que eu insisto muito para a gente acrescentar, aumentar melhor os contrastes para a gente comunicar melhor, para a imagem ter uma força expressiva um pouco mais bem estabelecida, um pouco mais bem organizada. Então, a gente entender, né, que esse contraste ele ajuda a gente a diferenciar as coisas com clareza. A gente tem, então, né, a gente vê e classifica os padrões daquilo que a gente enxerga, né, os padrões, as formas, os tamanhos, as texturas, as escalas, né, entender isso como um padrão, e a gente tende, nesse nosso processo visual, de tentar reconhecer essas coisas que a gente está enxergando, essas linhas, esses pontos, essas texturas. Quando a gente encontra alguma explicação para aquilo, a gente se encontra satisfeito. Né? A gente vai lá, ok, isso, então, o que eu estou enxergando ali? Eu estou olhando lá um campo verde, não sei o quê, e de repente tem alguma coisa que é diferente naquele meio, e eu, o que é aquilo? Ah, tá, parece que é uma casa. Ah, sim, ó, dá para ver uma chaminézinha e tal. Ah, é uma estradinha ali que chega na casa. É verdade e tal. Ah, sim, tá, ok, é uma casinha, dá para ver, não sei o que, ok. Então a gente reconhece um determinado padrão e a gente, ok, está pronto, está claro. A visão ela vai funcionar, né, com mais eficácia na medida em que esses padrões eles são mais claros, se a gente está mais perto, se a gente tem aquela cena mais iluminada, né, a gente vai enxergar com mais clareza, se a gente está olhando na penumbra, lá numa neblina, no campo, a gente mal reconhece o que está ali no meio, se a gente enxerga as coisas com mais clareza, com mais luminosidade, com mais intensidade entre luz e sombra, a gente reconhece tudo com mais clareza. Ou seja, né, as coisas ficam mais claras e isso aumenta o contraste desses elementos. Então, precisamente na composição, esse contraste permite identificar alguma coisa com mais clareza. Então, por isso eu insisto um pouco no começo, o pessoal às vezes tem umas linhas que são um pouco tímidas, né, mas que a pessoa tenha, né, insista um pouco no contraste para que ele provoque efeitos visuais, para que essa imagem ela comunique melhor. De um modo geral, essa ambiguidade, quando a gente tem uma informação ambígua, ela gera uma certa dúvida e ela compromete um pouco o que a gente compreende desse objeto. Quando a gente tem uma pequena, né, ambiguidade visual que é colocada, a gente pode identificar, vamos falar assim, na percepção humana, isso foram feitos alguns estudos, eu explico um pouco como que isso funcionou, mas em buscar simetria, né? Essa nossa tendência a tentar organizar, se a gente coloca lá uma diferença, a gente não tende a organizar essa coisa, não, no modo simétrico, a simplificar a coisa. A gente costuma, então, dizer que houve essa tendência a um nivelamento, mas também pode ocorrer uma tendência contrária, que é evidenciar essa simetria, a gente perceber essa assimetria com mais clareza, que então a gente tende a dizer que houve a busca de um aguçamento do padrão visual. Assim, vamos dizer, por exemplo, foram feitos testes no qual eram apresentadas determinadas formas para as pessoas, formas geométricas que tinham lá linhas horizontais, verticais, linhas oblíquas, algumas poucas características. Por algum tempo, essa imagem era retirada das pessoas, elas ficavam lá um tempo sem vê-las e tinham que, em seguida, desenhar essas imagens, né, de memória. Então, por exemplo, né, haviam pessoas que tinham uma tendência ao nivelamento e pessoas que tinham uma tendência ao aguçamento, ou seja, algumas pessoas tendiam a simplificar, outras tendiam a complexificar mais, né, aquela imagem que tinha sido apresentada inicialmente. Então, vamos ver assim, eu apresento lá, né, esse quadrado aqui para vocês com esse círculo, e aí eu coloco isso aqui. Alguém fala alguma coisa sobre isso? Ô, Fábio, basicamente, deixa eu só ver se eu compreendi certinho. Basicamente, o que você está falando por exemplo, nessa última parte aí, por exemplo, vamos supor, o contraste, eu posso aumentar ele para tornar mais fácil entender o que eu estou querendo representar, e ao mesmo tempo, se eu não quiser aumentar ele e tornar mais confuso, eu posso diminuir ele para tornar as coisas mais, vamos dizer,
uniformes, mais... qual que é a palavra? Homogêneas. É em torno disso, basicamente? Eu não entendi bem a tua dúvida. Eu acho que... Eu quero entender, tipo assim, a questão do contraste. A questão do contraste é, quanto mais contraste eu colocar na minha obra, tipo, quanto mais claro perto de escuro eu tiver, torna mais fácil de compreender o que está sendo representado. Por exemplo, de discernir formas, discernir esse tipo de coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, tornar bem fácil de compreender o que eu estou querendo representar ali, criar tipo uma diferenciação grande dos objetos, eu aumento o contraste, se eu não quiser, eu diminuo o contraste. Vamos dizer assim, eu não gosto de colocar nesses termos precisamente porque parece uma solução matemática. Sim, sim. E a gente não, e é muito importante a gente cuidar para não. Eu acho ótima essa questão que você coloca. Até deixa eu voltar aqui. Eu acho ótima a questão que você colocar isso. Eu insisto um pouco nessa questão do contraste para vocês aumentarem um pouco. Agora, não quer dizer assim, quanto mais contraste tiver, melhor é feita a comunicação, quanto menos contraste tiver, pior é feita a comunicação. É preciso considerar, antes de mais nada, que existe todo um outro universo envolvido aí nesse processo dessa imagem, que não é só o contraste o único elemento que influencia, tá certo? Então, essa é a primeira colocação, né? Que a gente não pode adotar isso como uma solução matemática. E a questão é essa, eu não estou querendo trazer, precisamente porque a linguagem visual, ela não é como essa linguagem escrita. Se eu colocar, não é, o celular está sobre a mesa, que todo mundo vai entender a mesma coisa, que o celular está sobre a mesa. No entanto, se eu tenho uma imagem, a gente pode até ter alguns elementos que vão ajudar a gente a entender melhor isso, mas a gente não vai ter essa mesma mensagem, o celular está sobre a mesa, para todas as pessoas. Cada um vai ter a sua própria percepção, né? Então, por isso são coisas importantes colocar isso assim. Primeiro, cada indivíduo é um e tem uma percepção única. Outra coisa a se colocar aqui também, então, é isso, depende do todo, depende do que mais tem nessa imagem, né? Onde ela está, como que ela está, que tipo de contraste a gente está falando, né? De um modo geral, falando assim. Depende, eu acho assim, fundamentalmente depende disso. E claro que, sei lá, a gente pode chegar num limite, vamos falar assim, então, se a gente pega uma fotografia e eu começo a aumentar o contraste dela, eu posso chegar num ponto que ela fica irreconhecível. Vamos dizer, aumentar o contraste no meu software aqui. E se eu for diminuindo também, ela vai ficar irreconhecível, ela tem um ponto intermediário que seria o ideal, né? Então, só para a gente tomar um certo cuidado. É bom que você tenha colocado isso. Eu acho bem legal, que é precisamente para a gente falar sobre esse ponto, que não é uma coisa precisa, a gente não tem como colocar numericamente, símbolos numéricos que a gente vai, né? Eu coloquei lá a balancinha brincando e tal, né? Mas não tem como a gente colocar símbolos numéricos que vão dar uma solução pronta para a gente, né? A gente está tentando compreender um pouco como que se dá. A questão do contraste é que o contraste, ele gera, quando a gente tem contraste, de um modo geral falando, ele contribui para que a informação seja mais bem informada do que quando ele não tem. Vamos falar assim, no nível prático aqui com relação aos nossos desenhos. De fato, às vezes, né, um desenho lá feito meio apagadinho, o cara não quis usar nem o 2D, pegou um HB assim e tal, e ficou meio clarinho, etc. A gente mal consegue ver na fotografia, né, com um desenho que de repente ele usou um 6B e ficou uma parte muito escura, uma parte muito clara, jogou uma intensidade de luz e de sombra, né, dá uma evidência que aquilo então é uma esfera, seja lá como for, não uma forma, etc. Então, de um modo geral, assim, a gente pode entender um pouco, né, esse contraste como um elemento que contribui para aumentar algum efeito. Mas é importante também a gente tomar cuidado
para não tomar como uma solução matemática, dizer, não, mas quanto mais tiver uma coisa assim, né, e que a gente não... E que tudo vai depender de uma série de coisas que estão... Que tipo de contraste a gente está falando, como que isso se dá nesse espaço, como que eu estou observando isso hoje, né? Como que está o meu estado de espírito hoje, se a gente fizer lá uma coisa, puser para cada um aqui, ver a mesma imagem, e que vai passar, né? Cada um com o seu estado de espírito vai dizer uma coisa, se olhar uma coisa para essa imagem que hoje, que eu fiquei bravo com não sei o que deu errado, assim, e amanhã que tudo de repente deu certo e tal, e olhar para essa mesma imagem, eu vou ter uma sensação diferente com relação a ela. Então, é sempre importante. E outra coisa, se eu tenho lá uma determinada obra num museu ali, etc, 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 e ela está num determinado contexto com outras obras, se eu pego essa obra e coloco ela junto com outras obras, eu posso contar uma outra história com esse conjunto de obras, né? Na medida em que eu dou ênfase numa coisa. Né? Sei lá, tem lá um conjunto de retratos, tem um autorretrato lá daquela artista que estava aqui, Lavínia, né, essa que eu usei aqui, lá um autorretrato da Angélica Kauffmann, né, sei lá, vamos supor, tem lá um autorretrato da Angélica Kauffmann. Então, esse mesmo autorretrato dela pode estar numa exposição sobre retratos, pode estar numa exposição sobre artistas mulheres. Né? Então, tudo depende. Então, sempre que alguém me pergunta essa coisa, eu respondo, depende. E a verdade é tudo depende. Depende de tudo, a gente tem um universo assim, né, de coisas. Mas é importante pensar, e por isso que eu insisto muito, né, na questão do contraste, é precisamente para que a pessoa, né, no processo de produzir a imagem, não deixe uma coisa ambígua, uma coisa que às vezes não fica muito clara. Né? E isso, esse processo todo é muito usado para o design, que trabalha com a questão da comunicação visual, né, mas para a gente contribui para a compreensão do processo de percepção. Né? Vamos entender assim, para a gente é mais importante aqui nesse sentido do que querer comunicar visualmente. Né? Tá legal, Luiz? Ficou claro? Alguém tem alguma questão ainda sobre isso? Era mais essa questão mesmo do maior contraste ser melhor mesmo. Eu tava meio na dúvida se era realmente isso que você estava querendo comunicar, mas é mais uma questão de perceber a quantidade certa em vez de só ser mais ou menos. Exatamente, no processo de criar, de produzir, eu acho que sim, eu acho que dá para acrescentar mais um contraste para que ele contribua, né, com essa... E pode ser um contraste não de tom, né, pode ser um contraste de forma, eventualmente, né? Mas vamos lá que eu queria voltar para essa coisa aqui. Obrigado pela questão, ela é bem importante a gente pontuar isso aqui, pontuar já no começo, né, para a gente entender que a gente não está falando de matemática nem de língua escrita, mas de uma coisa que é muito mais subjetiva, na verdade. E aqui eu coloquei essa imagem, o que vocês me falariam, né, desse quadrado com esse círculo aí? Eu fiquei incomodadíssimo. Ficou incomodadíssimo, perfeito, perfeito. Alguém mais ficou incomodado ou só eu e o João? Eu já rodei a tela do computador em todos os ângulos possíveis e nenhum fica agradável. Aí eu pensei, putz, agora que eu percebi, é um circulinho pequeno, escuro, dentro de um quadrado, que é totalmente diferente do círculo, e o quadrado é preenchido por branco. Então tem muita coisa aí que destoa, e parece que o circulinho não está no centro da imagem. Isso que me incomodou também. Ele não tá no centro e dá para perceber que não tá no centro. Você veja como a Rafaela já adorou esse círculo completamente, que dá uma agonia na gente, que é completamente ambíguo. Essa leve deslocamento que eu fiz aqui, por isso que eu coloquei esse branco, para não interferir, né? Mas esse leve deslocamento, ele é, vamos falar assim, é só para a gente usar o exemplo de uma imagem ambígua, que a gente não tem. Não, o Wendel, por exemplo, não tinha percebido. O Wendel está muito tranquilo hoje. Para a Jennifer não causou nada. Hoje, o Wendel está muito tranquilo, ele tendeu a nivelar essa imagem. O João tendeu como é que é o outro aqui? A aguçar esse leve deslocamento que eu pus, então, né, nesse círculo no centro aqui. Então, é um exemplo, né, que eu fiz
leve distorção aqui para a gente pensar essa coisa entre o que é o nivelamento e o aguçamento. É um pouco essa transição. Amanhã ou depois o Wendel vai estar meio bravo, não sei o que, eu mostro. Ele olha esse mesmo círculo e fala, mas ele está muito para o lado, esse círculo aqui e tal. Né? Então, amanhã ou depois também a Jennifer também não está com um humor diferente e vai sentir isso diferente. Né? Mas, sem dúvida, ele é levemente deslocado um pouquinho, assim, quase que imperceptível, que é para provocar esse incômodo de uma representação ambígua, né? De uma composição ambígua, né? Aqui colocando um do lado do outro, né? Fica muito pouco perceptível essa, né? Essa diferença aqui. Vamos voltar aqui. Então, opa, essa outra aqui, que causa um incômodo em alguém, eu imagino um pouquinho de incômodo em alguém. Agora que já está todo mundo meio escolado, né, tudo isso já fica mais, né, todo mundo já sabe meio que o que perceber. Ou seja, a gente está, na nossa percepção, né, a nossa, o nosso pensamento, né, a nossa memória, ela está, agora que você já percebeu, descentralizado. A nossa memória já foi acostumada, tem um que está descentralizado. Né? Então, a gente foi, aquilo para usar como exemplo, né, de que a gente não depende só daquela projeção naquele momento, vai depender das nossas experiências anteriores. Né? Então, isso também afeta. Aqui, isso fica muito mais evidente ainda, na medida em que vamos dizer assim, é importante a gente entender como os elementos se influenciam entre si. E acabou que eu não fiz esse duplo aqui. Como os elementos se influenciam, valeria a pena ter colocado esses dois juntos. Como a gente percebe com muito mais facilidade nessa imagem, eu pelo menos, ninguém é obrigado a ter essa mesma percepção, né? Como a gente percebe com muito mais facilidade nessa imagem, eu pelo menos, né, desculpem, como eu percebo com muito mais facilidade nessa imagem, essa descentralização, do que nessa outra aqui. Para mim, porque ela está muito mais próxima, vamos dizer assim, porque a diferença entre o tamanho delas não é tão grande, consequentemente, esse espaço que fica entre elas não é tão grande. Então, vamos pensar em que sentido os elementos têm uma determinada característica, mas como esses elementos se influenciam entre si, como eles colaboram entre si, como eles se organizam entre si. Vamos voltar lá um pouquinho para aquela imagem lá do El Greco. A gente tem uma somatória de fatores que causam um certo desconforto para a gente. Vamos pensar assim, esse próprio horizonte torto que ele coloca lá atrás, que força esse desequilíbrio para a gente, junto com todas essas figuras completamente tensas, com essas cores que não são exatamente as cores com as quais a gente está acostumada, parece cor de estátua, né? Parece cor de pedra, e de repente está lá como figura completamente distorcida, como um elemento orgânico, e aí o contraste forte entre essas cores, essa força de elemento na parte superior, pressionando a imagem pela parte de cima. Então, só para a gente ter um pouco essa ideia aqui, essa ideia entre equilíbrio e tensão, e compreender um pouco essa noção de nivelamento e aguçamento. Então, de um modo geral, fazendo esses testes na Gestalt, isso não precisa ser regra, voltando aqui mais uma vez, é importante isso, que essa ideia do nivelamento, ele se caracteriza, vamos dizer assim, na nossa memória, por essa ideia de uma unificação, quando eu comentei que eles fizeram lá aqueles testes de colocar uma determinada forma para as pessoas, elas memorizavam aquilo e desenhavam aquilo depois. Então, de um modo geral, o nivelamento se caracterizava por essa questão de unificar os elementos, realçar a simetria, reduzir as características do objeto em si, a repetição, omissão de detalhes que não estavam que não compunham com aqueles detalhes com o objeto principal, eliminavam a obliquidade, enquanto que o aguçamento era uma tendência ao contrário, a realçar essas diferenças, intensificar essa obliquidade. Então, essa ideia de que o nivelamento ele reduz essa tensão de um padrão inicial e o aguçamento aumenta essa tensão. Então, um pouco isso quando eu coloco lá a imagem, como ela
né? Ela provoca para algumas pessoas, ela tende à simetria, para outras pessoas, ela tende ao desconforto, ela tende à tensão. Eu acho que é basicamente isso, né? Essas aí a gente vai ver depois, só para lembrar que ainda falta isso, né? A gente, quando estiver falando, né, sobre outras questões, ponto, linha, forma e espaço, a gente vai falar melhor sobre esses outros fundamentos sintáticos. Claro isso, pessoal? Tá legal, Luiz? Funcionou bem? Maravilha? Pessoal, tá tudo certo? Alguma dúvida ainda? Eu vou encerrar a gravação.